leitura que nós vamos ter é pequena, é apenas um versículo. São Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Inclinemos nossas cabeças. Grande, poderoso Deus, de misericórdia infinita, a qual nós não podemos medir. Nós agradecemos apenas com a nossa pequena força de expressão que temos, vendo o cumprimento das Escrituras em relação à parte física, mas toda a expressão que tivéssemos aqui ainda não poderia expressar, de fato, aquilo que às vezes passa pelo nosso coração, em relação à gratidão ao Senhor. Porque o Senhor tem nos levantado do pó, do monturo, e nos colocado para sentarmos na mesa dos príncipes do Senhor. Eu nunca mereci estar aqui nesse lugar. Isto é a graça. É a graça, Senhor. Isto é a expressão da graça. Creio que cada irmã também disse o mesmo. Eu não mereci estar aqui. Não mereço de mim mesmo. Mas isto é a graça. É a graça do Senhor, que tem me colocado aqui em lugares celestiais, para ter companheirismo com os filhos de Deus, dos quais eu sou irmão, eu sou irmã. Senhor, isto é muito grande para nós. Isto cobre multidões de motivos através dos quais nós poderíamos viver tristes, acabrunhados, magoados constantemente. Porque a vida em si tem muito motivo para fazer a pessoa viver triste, amargurada, magoada, Senhor. Mas quando olhamos para este lado, não podemos deter a alegria. Não podemos deter, Senhor Deus, a expressão no nosso semblante, mesmo nos nossos modos e atitudes, pelo que o Senhor tem feito por nós. Que seria de nós se não estivéssemos nesta graça? Ao encararmos determinadas consequências da vida, nós estaríamos precipitados no abismo do inconformismo, estaríamos desolados na solidão, na falta de consolo do Espírito Santo, que consola aqueles que estão debaixo da graça. Guia-nos, ó Pai, na vereda da justiça por amor do Teu nome. Ensina-nos a sermos agradecidos pelo grande preço que foi pago por nós, porque isso é a graça. É a graça, Senhor Deus. E em nome de Jesus Cristo pedimos ao Senhor que isso esteja de fato manifestado em nossa vida. Como Paulo disse, sede agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aceita a nossa gratidão por estarmos aqui na Tua Palavra e conhecermos a visitação do dia. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a palavra que será estudada agora. Em nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Se
Senhora Santa, sois poucos e sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante fois. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas, forças de Deus, subirão até as alturas, andarão alegres, sempre correrão sem se cansar, andarão alegres, sempre correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, conforme a sua Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Se os que confiam no Senhor, obterão vigor, forças novas, vão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres, sempre correrão sem se cansar, andarão alegres, sempre correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vamos ver aqui, no sétimo selo, alguma coisa que poderíamos lembrar para assim firmarmos mais na fé que uma vez foi dada aos santos, pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós fomos justificados, nós fomos santificados, mas há uma fé que só é dada àqueles que são santificados. Isto para vir, de fato, ao novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, que é você crer em toda a palavra, independentemente do seu intelecto, do seu entendimento humano. Então, o profeta disse, em outra ocasião disse, em verdade vos digo que esta geração, esta gente não será acabada, não será consumida, até que todas estas coisas tenham sido cumpridas. De que estava falando? Jesus, desde o princípio, tem tratado de aniquilar o judeu. O mundo procurou aniquilar o judeu, porém nunca alcançarão fazê-lo. Nunca conseguirão. Porém, notem que a mesma geração de judeus que viam o retorno à Palestina são os mesmos que veriam estas coisas suceder.
e nestes últimos anos tem chegado a ser uma nação com seu próprio dinheiro, bandeira e demais coisas. Logo, amigo, onde estamos? Bom, os irmãos já entenderam que o profeta está fazendo menção justamente disto aqui que Jesus disse. Concluiu dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ora, isto é fundamental para a nossa fé, este assunto. É fundamental. Isto é o fundamento da nossa fé. Porque isto foi, de fato, o fundamento da fé dos profetas e dos apóstolos. Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 20, desse fundamento dos profetas e dos apóstolos, sobre o qual a igreja está edificada. Isto quer dizer, sobre o qual a nossa fé está posta, está edificada, está baseada. O que justifica a nossa fé é justamente isto, que a palavra do Senhor não passa. Ela tem o seu cumprimento em seu devido tempo. Partes da palavra, profecias que eram para ser cumpridas. No passado elas foram cumpridas, então a palavra ali foi cumprida. Teve seu cumprimento no dia certo, mostrando de uma maneira real e clara que a palavra do Senhor não passa sem se cumprir. Quando o profeta Isaías viu 720 anos, mais ou menos, lá na frente, os olhos de um profeta vê coisas lá na frente. Uma virgem conceber. E ele não temeu fazer tal declaração, quem sabe, nem ele mesmo entendendo o que estava falando. Porque um profeta não fala somente o que entende. O profeta fala coisas que não chegam no seu entendimento. Sim, isso é verdade. E ele mesmo poderia ficar meio aéreo com aquilo e quem sabe até pensar em parar de pregar. Depois que desafiaram aquela profecia dele. Olha aí, a geração tem passado e nenhuma virgem concebeu. Porque isso seria muito, muito estranho e até impossível. Pela razão, uma virgem conceber. Então, quem sabe o próprio Isaías pode ser que não entendeu aquilo. Bom, eu não entendi o que eu falei, mas aquilo é assim, diz o Senhor. Uma virgem vai conceber. E depois de 700 e tantos anos, aquele profeta, de resto do seu corpo, tinha apenas uma colher de potássio, diz o profeta. O seu corpo tinha ficado ali só como uma colherzinha. Você podia colocar o seu corpo numa colher. Quando aquela palavra se cumpriu. Uma virgem concebeu. Irmãos, então, nós vamos caminhar por aqui devagar assim, e nós vamos dar mais um passo nessa fé, que não usa de maneira alguma entendimento. Porque galardão de profeta é justamente isso. Quem pode me responder qual foi o galardão de João Batista? O galardão daqueles que receberam a João Batista. O galardão daqueles que receberam a João Batista
foi que eles reconheceram a Jesus Cristo. Aquele foi o galardão. Eles reconheceram o Cristo manifestado. E o nosso galardão é que nós reconhecemos a Jesus Cristo porque recebemos um profeta como Deus encarnado. Agora, conforme nós falamos com o Senhor na oração, temos ou não motivos sobejos para cobrir todas as mágoas, feridas que temos na vida natural e vivermos alegres? Temos ou não razão para sermos abnegados? Temos ou não razão para sermos submissos, felizes? Nós temos o galardão de profeta, porque nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. Agora, isso não se trata de entendimento. Vocês vão fixar isso, porque a palavra de Deus não se cumpre por meio do entendimento humano. Se fosse por meio do entendimento, Caifás, Anás, todos aqueles líderes religiosos teriam reconhecido a Jesus Cristo. Teriam reconhecido o cumprimento das profecias nas quais eles criam. E reconheceram diante de Herodes, quando forem inquiridos por Herodes, que de fato o Messias deveria nascer em Belém, de Judá. Mas eles não puderam reconhecer, porque eles olharam pelo entendimento humano. Vamos adiante um pouquinho. O irmão Branham diz aqui: temos visto até a abertura desses selos, e até estamos vendo isto que está em meio do 6º e 7º selo. Podem ver onde estamos? Olha, ele fez a pergunta logo: amigo, onde estamos? E daqui a pouco ele diz: podem ver onde estamos, depois de declarar isto? Temos visto até a abertura destes selos, e até estamos vendo isto que está em meio do 6º e 7º selo. O que é que está em meio do 6º e 7º selo? Porque lá em Apocalipse foi saltado um capítulo, né? O capítulo 7, para depois então falar do 7º. E é o que ele estava tratando aqui. Agora, podem ver onde estamos? Aqui é onde eu quero chamar a atenção dos irmãos, embora eu não creio de forma alguma que nenhuma irmã, nenhum irmão esteja sediado, esteja com sua mente oprimida por doutrinas, por certas doutrinas que surgem por aí, do novo nome, etc. Mas esse termo do verbo, a conjugação do verbo aqui, tem feito pessoas criarem doutrinas terríveis dentro da mensagem. A falta de uma conjugação perfeita, correta do verbo. Porque o irmão Branham, ele procura trazer à igreja, por exemplo, ele começa a falar do milênio, uma comparação. Então ele leva a gente lá para o milênio. A mensagem nos coloca lá no milênio. Então ele não usa o tempo futuro, mas ele usa o tempo presente, porque você já está lá na mensagem. Ele diz assim: agora você não precisa mais subir em pé de laranja para tirar a laranja. Você dirá: vem a laranja. E ela vem na sua mão. Agora, basta falar, então, isto acontecerá. Isto acontece. Então ele não fala em termos de tempo futuro, porque ele já nos levou para lá. Mas então essas pessoas começam a estudar a coisa, esquecem-se disto. Então, logo diz: veja, o profeta está dizendo aqui que nós estamos no milênio. Agora estamos no milênio. Ele leva as pessoas à congregação por todo o curso futuro da igreja e a coloca no milênio.
Então ele diz, agora nós estamos no milênio. Então eles pegam e saem com a mensagem por aí. Está vendo aqui, ó, com o dedo em cima? Diz, o irmão Branham disse que nós estamos no milênio. Isso é um absurdo. Mas acontece. O que vamos fazer? Esse é apenas um exemplo que eu estou dando. Há muitos outros. Então temos visto a abertura destes selos. A abertura desses selos. Quer dizer, a revelação deles. Mas não temos visto ainda. Quer dizer, isto não aconteceu. Eu não quero estar aqui no cumprimento do sexto selo. Você quer estar? Mas ele disse que nós já vimos. Vimos a abertura, a revelação. Ele dizendo o que é aquilo. O que será aquilo? Este é um outro exemplo. Eles pegam isso aqui e dizem, ó, temos visto até a abertura desses selos. O irmão Branham disse que já vimos a abertura. Sim, a abertura. A revelação disto para a qual ele veio. Ele diz assim, a noiva é raptada do quarto selo. Olha, o irmão Branham disse que a noiva já foi raptada, porque, olha aqui, ele já pegou os selos. Aqui ele já está no sexto, entre o sexto e o sétimo. A pessoa recebe a mensagem por entendimento. Uns avançados e outros atrasados. Uns por um avançamento de mente. Outros porque estão aquém. Quer dizer, eles querem de todos os modos julgarem a mensagem pelo entendimento. Mas não é pelo entendimento, irmão. Talvez tenha algumas irmãs aqui, quem sabe até moça que está estudando, que nunca teve um filho e pode falar de como um filho é gerado. Ela pode falar teoricamente. Mas certa vez eu procurei um rapaz. Moço, você está apto para enfrentar casamento? Ele diz assim, eu sei mais do que o senhor. Ele sabia mais do que eu, teoricamente. Mas logo ele apareceu com um galo na cabeça. Ele sabia teoria. Ele não tinha nenhuma prática. Ele não sabia o que eu estava perguntando para ele. Agora, pode ser que tenha alguma virgem aqui que sabe explicar como uma criança é gerada. Conheça a lei da concepção, essa que eles chamam de genética, essa coisa toda aí. Mas ela mesma nunca teve um filho. Agora, nós temos aqui quantas irmãs que são mães. Agora, pergunta para a maioria, até as 99,9%. Como é que uma criança é gerada? A senhora pode explicar a técnica disso aí? Tecnicamente? Quantos podem explicar tecnicamente? Quantos estudaram, sabem o que é genética? Como é que se concebe uma criança? Como é que é a operação científica? Explicar cientificamente isso aí. Quantas podem? Nenhuma. Mas, no entanto, elas tiveram filhos. Elas deram à luz filhos. Irmãos, isto é a mensagem. É isto que é a mensagem. A mensagem é a mesma coisa. Porque para muitos a palavra de Deus tem falhado. Mas ela não passa sem se cumprir. Veja aqui. Ele diz assim, oxalá o entendam. Eu não tenho educação. Sei de que estou falando, porém o problema está em que eu não posso explicá-lo claramente para que o entendam. Eu sei de uma coisa, mas não dou conta de explicar. Eu sei o que estou falando, mas não dou conta de explicar. Eu não tenho capacidade para explicar. O Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu acho isso tão bonito, tão maravilhoso. Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo ou o que estavam dizendo. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 111. Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo ou o que estavam dizendo, ou de outro modo eles não teriam dito isto, se eles entendessem. Se eles pudessem compreender, quer dizer, se o entendimento entrasse em ação, Isaías não diria uma virgem conceberá.
porque o entendimento não aceita. O entendimento não aceita, não admite. Então o profeta diz que se eles compreendessem, então eles não teriam dito. Bem, mas a Bíblia diz que eles eram movidos pelo Espírito Santo. Movidos. Movidos. Quando o Espírito Santo te move, aí já virou para a igreja, para você. Você move. E você não explica. E você não pode entender por que você está aqui. Você não pode explicar. Você não pode explicar por que você está aqui. Por que você está na mensagem. O enorme galardão de profeta. Você não correu? Você não buscou? Você não fez nada. E por você mesmo, você não estaria aqui. Irmão, explique. Por que você creu na mensagem? Por que você, quando vê falar em William Branham, você sabe quem é ele? Você não discute. Por que você, quando ouve falar a mensagem, você já sabe do que se trata? Explica, você não pode explicar. Ora, esse é meu consolo. Eu não poderia estar aqui sendo um diabo. Eu não creio que eu sou um diabo amando tanto essa mensagem. E você sabe o quanto você a ama. Você sabe. O profeta diz assim, a minha esposa, ela está sempre em desacordo comigo. Porque ela diz que não crê que eu a amo. Eu achei um pouco pesado ele fazer uma declaração dessa de público. A irmã Meda estava sempre em desacordo com ele. Ela dizia para ele que não cria, que ele a amava. Eu fiquei assim meio intrigado com aquilo. Por que o irmão Branham foi fazer uma declaração dessa para o público, ficar na fita e sair e a gente poder ler depois? Ele diz assim, isto é porque eu saio de viagem, fico tantos dias fora e quando chego em casa, apanho minha vara e vou pescar. Então ela não acredita que eu a amo por causa disto. É onde entra a dúvida nela. Ela acha que eu não a amo porque eu estou tantos dias fora. E quando chego, ao invés de dar um tempo para ela, né, em outras palavras, apanho a minha vara e vou pescar. Mas ele diz assim, isto é do profundo do coração. Eu a amo no profundo do meu coração. E ele chegou a dizer para ela, se eu pudesse, eu colocaria você dentro de mim. Isto é uma coisa inexplicável. Como é que se poderia explicar este amor? Nós vamos adiante aqui, irmãos. Vamos adiante porque tem coisa boa aqui. Olha, quando o Espírito Santo te move, você move. Simplesmente. Quantos têm essa experiência de serem movidos, já deixando a vinda para a mensagem? Nem falando nisso. Que isso é o principal, não é? Você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo foi o Espírito Santo te movendo. Agora, na experiência da vida, quantos já tiveram essa experiência de fazerem coisas e atuarem deste modo, sem sua cabeça estar doendo por causa daquilo, sem você estar quebrando a cabeça e correndo para cima e para baixo, e falando e discutindo e coisas, e você ser movido pelo Espírito Santo? Tem alguém que tem essa experiência aqui? Tem alguém? Oh, graças a Deus. Alguns irmãos têm tido essa experiência. Então não foi uma coisa que você engenhou no entendimento e quebrou a cabeça. Você foi movido pelo Espírito Santo. E quando tudo passou, você deu glória do Senhor e ficou satisfeito. E sua fé mais arraigada na palavra, porque você foi movido pelo Espírito Santo. Essa é uma experiência fora de planos, de programas humanos.
premeditações, mas uma coisa movida pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te move, você move. Homem, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos profetas que eram movidos pelo Espírito Santo. É por isso que em todas as eras, as pessoas que eram espirituais consultaram os profetas a respeito dos tempos e o que estava para acontecer. O profeta escritor deve estar em companheirismo constante com o autor. Então, ele disse assim, eu pego minha vara, vou pescar, porque eu tenho sempre que me manter à parte. Eu tenho que sempre me manter à parte. Vem. Em outras palavras, ele dizia que sacrificava certos direitos e ele não era homem, conforme ele fez menção dos apóstolos, de tagarelice e de entrar aqui e se enredar dentro de poucos instantes numa conversa a ponto já de ir em luta para cada. Ele não era homem assim. Porque ele sempre esperava ser movido pelo Espírito Santo. E é por isso que os mortos eram ressuscitados. Por isso que os cegos enxergavam. Por isso que os paralíticos andavam. Às vezes fica tão difícil, Deus quer dar uma coisa para a igreja, mas é tão difícil. Amor próprio, sentimentalismo, por tocar no seu nome, porque a irmã pisou na cabeça do seu dedão, porque não entendeu aquela atitude, por isso aquele irmão falou aquilo. E esse amor próprio, eu estou em dificuldade com o irmão, eu estou em dificuldade com a irmã porque eu estou em dificuldade com o irmão porque é isso que impede o Espírito Santo mover a igreja. E os profetas não tinham disto. E a igreja primitiva não tinha disto. Mas quando ele te move, você move, então. Não se pode conhecer o problema de uma pessoa. Não se pode conhecer o problema de uma mulher, de um homem, de um casal. Esta igreja ainda não está apta para ser movida pelo Espírito Santo. Preste bem atenção nisto. E eu me incluo entre vós. Vamos crer que é o Espírito Santo que está nos falando. Não é certo? Nós temos de crer. Então somos todos ovelhas. E Ele está nos falando. Esse amor próprio, esse sentimentalismo, essas dificuldades. Estou em dificuldade com o irmão, estou em dificuldade com a irmã. Isto quer dizer uma coisa, que você tem o Espírito Santo. Você pode, você tem, eu até admito que você tem o Espírito Santo. Mas você está como um carro, que está com um tanque cheio de gasolina, está tudo em ordem, mas falta dar na partida. Tem que ter faísca, tem que haver a dinâmica. E quando um carro entra em dinâmica, ele vai deixando as cercas para trás. Você viaja num carro aí na estrada e olha para as cercas. Os postes vão ficando para trás, vão passando assim, rápido. E quando você está movido pelo Espírito Santo, essas cercas vão ficando para trás, porque você está movido pelo Espírito Santo. Há um certo choro que eu sei o quando o Espírito de Deus se aborrece com aquele choro. É um choro de sentimentalismo. Às vezes não pode o diácono dizer, ô irmão, isso, aquilo, outro. Desaba naquele choro depois. O diácono vai com o maior temor, com a maior educação do mundo. Aquele choro de sentimento. Aquele choro de amor próprio. Aquele choro que acha que não pode errar. Que é intocada, intocável, intocável. Essa maneira é um orgulho. E Deus permite, de vez em quando, para ver a coisa, para fazer um teste. Há pessoas que não admitem que
podem errar. E elas se tornam orgulhosas até. E se elas errarem, elas se acabam. E se alguém lhe chamar a atenção, então pior ainda. Você sabe, nós estamos com um problema sério. As famílias. Eu estou de acordo de uma moça procurar, de fato, ou qualquer pessoa, procurar um meio melhor de vida. Eu ouvi uma professora dizendo assim: eu nunca sabia em casa nem sequer arrumar uma cama. Cheguei em Londres, na Inglaterra, com $186 apenas no bolso. E tive que procurar o Banco do Brasil para ver se encontrava brasileiros. Foi onde eu encontrei alguém que pudesse me ajudar. Meu emprego foi ser babá. Agora, na minha casa, eu nunca sabia nem arrumar uma cama, eu não arrumava. Então eu tive que ser babá. E depois eu fui ser faxineira de hospital. E por 6 meses eu escrevia para meu pai. Me mandava buscar que eu não aguentava aquilo. E ele dizia: você aguenta, você foi para passar 5 anos na Inglaterra. Você tem que ficar lá. E é filha única. Você tem que ficar lá na Inglaterra. Depois de 6 meses, o pai mandou a passagem para ela e disse: agora o senhor que aguenta aí, agora eu vou ficar meus 5 anos aqui. Eu já fui engraxate, eu já fui motorista profissional, eu já fui carregador de caminhão, eu já fui chapa de caminhão, eu já carreguei caminhão de milho, é a coisa que mais pinica o corpo da gente depois. Eu já carreguei lenha, essas coisas todas. E a experiência é esta. Esse menininho aí que não faz nada. Eu passei num lugar aí de noite, já quase 10 horas da noite, um carrinho de fruta na rua, um caminhão, e só um garoto lá tomando conta, que o garoto estava sentado no poste lá e dormindo, vigilando. Falei: coitadinho, esses aí é que pega formação. É dessa maneira que o mundo pega formação. Exato, perfeitamente. É desse jeito que pega a formação. Mas tudo na mão, que formação terá? Não se faz nada, não pode fazer nada. Então, vocês vejam aí. E depois problema em cima de problema. Não podem ser movidas pelo Espírito Santo? Movidos pelo Espírito Santo? E problema em cima de problema. E às vezes fuxico e conversinha em nome um do outro, e não para aqui, não para ali, fica igual a borboleta. Vamos adiante. Você sabe que eu tenho sempre que abrir esses parênteses, né? Ser próprio. O que eu vou fazer? Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos profetas que eram movidos pelo Espírito Santo. E Deus só pode falar à igreja quando ela for movida pelo Espírito Santo. É por isso que em todas as eras, as pessoas que eram espirituais consultaram os profetas a respeito dos tempos e o que estava para acontecer. O profeta escritor deve estar em companheirismo constante com o autor da palavra, que não passa. Bem, ele deve viver constantemente na presença do autor, para saber como será o livro. Como será o livro. E eu não creio em mim mesmo quando eu estou tão frouxo como o profeta disse. Eu não posso crer. Eu tenho que crer é quando eu vejo que estou olhando estas coisas na palavra e que o Espírito de Deus está testificando com o meu espírito através da palavra, e lendo e buscando estar em comunhão com Ele. Então é quando eu posso sair aqui com mais confiança, sair ali, entrar acolá com confiança. Mas quando você não está nessa maneira, você não tem confiança. Esta é a verdade. O profeta escritor, ele tinha caneta, estava pronto a qualquer tempo, em constante companheirismo com o autor, o qual era Deus, para derrubar, seja o que for que ele dissesse para derrubar. Aleluia! Vem, mostrou que espécie de vida ele deve, uma vida separada de todos os seus irmãos. As misturas começam devagarzinho, por uma circunstância, por outra, por um afeto, por outro. Outro dia, quando eu acordei, abri meus olhos,
em relação a familiares, eu falei, se você quer saber uma coisa, eu já estou abrindo uma porteira. Agora, isso é porque o profeta tinha sua mente colocada constantemente no que Deus dizia, não naquilo que o homem pensava, o que a era pensava, o que a igreja pensava, no que o reino pensava, naquilo que Deus pensava. Ele simplesmente expressava o pensamento de Deus pela palavra, porque a palavra é um pensamento expressado. Compreendeu isso agora? A palavra é um pensamento expressado. Então o profeta ficava esperando pelos pensamentos de Deus. E quando Deus revelava os seus pensamentos a ele, ele os expressava em palavras. Assim diz o Senhor. Não. Assim digo eu, o profeta. Não. Assim diz o Senhor. Vem, correto? Agora, você não tem nenhuma obrigação de estar ali trancada num quarto para Deus te revelar o Apocalipse, porque você depois tem que revelar esse Apocalipse para outras pessoas, para uma igreja. Você não tem que fazer isto, mas cada um na sua missão. E nós, os pregadores? Ilustrei isto no rádio. O falso profeta e o verdadeiro profeta. Os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Então eu peguei a matriz de uma nota de 1.000 cruzeiros. Ela tem a sua matriz. Ela tem a sua matriz. E daquela matriz saem milhões de notas de 1.000 cruzeiros. Não é certo? Mas elas estão saindo de uma matriz. Quando um falsário vai fazer uma nota de 1.000 cruzeiros, então ele faz uma matriz. Então daquela matriz saem milhares, milhões, quem sabe, de notas falsas. Então lá está a matriz soltando notas verdadeiras. E lá está uma matriz soltando notas falsas. Então lá está o falso profeta ungindo os falsos profetas, soltando falsos profetas para o povo, falsos profetas da palavra. Mas ali está a matriz, o verdadeiro profeta de Deus, soltando sobre este mundo todo verdadeiros profetas. Devem ser formados naquela matriz. Então ele deu os requisitos para um homem tomar o púlpito, para um homem pregar às pessoas. E por que então? Agora nós vamos, por modéstia, fugirmos completamente desta responsabilidade que somos profetas de Deus. Por modéstia, ou por escusa, ou por medo, ou por relaxo, ou por qualquer uma outra coisa. Agora nós entendemos o que é aquela hierarquia de Roma, aquela hierarquia denominacional. E não precisamos de nenhum tratamento dessa natureza para sermos aquilo que devemos ser. Não é certo? Não precisamos de nenhum tratamento desta natureza para sermos aquilo que devemos ser. Sempre eles diziam, e sempre o irmão Brana falava, você me pergunta, irmão Brana, irmão Brana, irmão Brana, irmão Brana. Esse irmão Brana é o profeta de Deus. Aleluia. Agora, se alguém te pergunta, você fala, você é o profeta de Deus? Aquele é o profeta de Deus? Aquele é um profeta de Deus? Você sabe no seu coração e sabe respeitá-lo e sabe considerá-lo. E assim então você começa a olhar a igreja. O que é esta igreja? Senão pessoas que o espírito de profecia está sobre elas, está nelas. Caso contrário, elas passariam com o mundo. Agora, isso é porque eles desafiaram reinos. Ora, irmãos, e as eras da igreja, sendo que fazer tal coisa em seus dias era pena de morte. Aqueles profetas enfrentavam assim. Quem chegaria perante a face do rei e diria, assim diz o Senhor, tal e tal coisa vai acontecer? Quem poderia? Você teria sua cabeça cortada. A igreja te mataria imediatamente por ter feito isto. Mas esses profetas eram corajosos. Corajosos assim.
Eles eram movidos pelo Espírito Santo. Eles não iam lá dizer coisa alguma para um rei sem que o Espírito Santo os movesse para isto. Por quê? Eles eram movidos pelo Espírito Santo, veem? E eles, isto é porque eles se tornaram corajosos. E eles escreveram a infalível palavra de Deus. Houve muitas tentativas para personificar aqueles profetas, como sacerdotes e outros. E o que fizeram eles? Simplesmente perderam. Isto é tudo. Eles não poderiam fazer isto, porque Deus havia selecionado o homem para a era. E ele selecionou a mensagem, e mesmo a natureza do homem e o que aconteceria naquela era. O que ele poderia colocar e como ele poderia, com a natureza daquele certo homem, ele podia cegar os olhos de outros. As palavras daquele homem diria a maneira que ele agiria. Cegaria uns e abriria os olhos de outros. Ele vestia o homem do tipo de vestes que ele possuía, o natural, a ambição e tudo mais, simplesmente da maneira que ele tinha que ser, perfeitamente selecionado para aquelas certas pessoas que ele chamaria para aquela certa era. Enquanto outros se colocavam de pé e olhavam e diziam, bem, eu não posso, eu não. Você vê, eles estavam cegos. Agora, Deus tem selecionado seu povo que compõe a sua noiva. A noiva, movida pelo mesmo Espírito, forma a palavra em carne humana. A única pessoa, irmãos, preste atenção, a única pessoa que tem um não para Satanás é o eleito. A única pessoa que tem um não para o diabo desta era é o eleito, o revelado, o que tem o espírito do profeta. Eu não sou profeta, você não é profeta, mas você tem o espírito do profeta. Elas não são artistas de cinema, de Hollywood, mas elas estão com o espírito delas. E elas serão julgadas pelo espírito que está sobre ela. Então aqui está, esta noiva será recebida pelo espírito que vem sobre ela. Isso é galardão do profeta. Isso é a palavra que não passará. Eu não estou falando de coisas. É certo, às vezes nós podemos pregar 2, 3 horas e não vivemos aquilo que pregamos. Num certo sentido, eu estou de acordo. Às vezes eu posso falar de coisas que eu creio que está por vir. Eu não estou vivendo aquilo. Eu não estou experimentando aquilo. Isto é certo. E que você também não está experimentando aquilo. Mas uma coisa é certa. O seu coração testifica que aquilo é verdade. O seu coração testifica que é verdade. Está certo ou não? Agora, vejam só. O profeta diz assim, irmã, Deus não vai te julgar pelo que você cometeu. Você dirá assim, não, mas eu nunca traí meu marido. Está muito bem. Mas ele não vai te julgar pelo que você cometeu. Muitas mulheres que traíram o marido se arrependeram, se converteram e foram salvas e serão arrebatadas. E muitas que não traíram o marido e que foram santas e etc, não se converteram e não serão nem sequer salvas. Agora, presta atenção nisto. Ele diz assim, não é pelo que você comete, pelo que você cometeu, pelo que você está fazendo. É pelo Espírito que está sobre você, que você será julgada. Então ela se levanta ali com o cabelo cortado e com aquelas roupinhas insinuantes e coisas assim. E ela pensa assim, bom, eu nunca fui destas. Ninguém precisa ficar assombrado. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós discernimos todos os espíritos que vêm sobre nós. Abraão foi oferecer o sacrifício e ele ficava ali ocupado com sua mão todo o tempo, tangendo aquelas asas de rapina. Era uma fase de sua vida. E ele não tinha tempo, mas quando ele foi oferecer o real e verdadeiro sacrifício, que era o seu filho, ele não teve nada que estar tangendo pensamentos, nem coisa nenhuma.
Ele levantou o cutelo. E não tinha nenhuma ave ali naquela hora para atrapalhá-lo. Você entendeu? Ali não tinha nada que estar lutando com aves de rapina, batendo com a mão para lá e para cá, e às vezes nós estamos assim com a mente, e um pensamento de cá e outro de lá, e você está aqui, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Mas há um momento que você passa por essas ondas como vitorioso. De Vitória para Belo Horizonte, o avião entrou numa nuvem negra tão tremenda, e esse avião torcia. Eu nunca passei numa nuvem como aquela. E torcia, e rangia, e fazia tudo, e batia, e para lá e para cá. Naquela hora, eu estava com o jornal aberto, e a manchete era essa, que o primeiro-ministro de Portugal tinha morrido de acidente de avião. Então o moço que estava perto de mim disse: isso não é hora de ler essas coisas? Fecha esse jornal. Eu falei: você está com medo, é? Mas então, quando passou a nuvem, é aquele alívio. Sai fora da nuvem, então aquilo para no ar. Então é aquele alívio, aquela coisa tremenda. E você passa por certas nuvens, se mete em certas nuvens, umas delas vêm sem você poder evitar, outras é você que procura mesmo. E mete a sua cara lá dentro. E se joga para lá e para cá, e se joga para lá e para cá. Nesta hora vem frustração, vem temor, vem complexo, vem sentimentalismo, e vem pensamentos e tantas coisas e tantas coisas. Você tem que sair desta nuvem. Força, ali tem 2 motores, 2 turbinas possantes, te garantindo. O Espírito Santo te garante, sai desta nuvem. Há um espírito de profeta sobre você. Elias, a nuvem caiu sobre ele, correu para a caverna e ficou lá. Ai, meu pai do céu, e agora eu tenho que morrer. Me mata logo, porque os outros já morreram todos. Só restou eu. Não! Nós não somos o profeta, mas nós temos o espírito do profeta. A noiva tem o espírito do profeta. A viúva tinha o calibre de Elias. Ela podia mandar chover quantas vezes fosse possível, naquilo não aconteceria. Ela podia pedir chuva seca, não aconteceria. Mas o calibre dela era o mesmo de Elias. Vocês estão compreendendo? Aleluia. Porque nós ficamos aí em torno só dos profetas, mas que aplicação nós teríamos para a igreja, para a noiva? Agora, isso não faz diferença. Cada um no seu posto. Deus não vai exigir de você, a quem ele não tem chamado para uma missão de pregar, almas, a evangelização de tal e tal lugar. Ele não te moveu para aquilo. Ele não te moveu para isto. Ele não vai te pedir contas disto. Mas o profeta diz assim: quem sabe, irmã, através de você, quem sabe o seu filho ou o seu neto, ou quem seja, vai ser um pregador da palavra de Deus? Se tão somente você permanece no Espírito do Senhor, no seu posto do dever, aleluia, glória a Deus. Mas aqui está, irmãos, vamos um pouquinho adiante para terminar. Vamos aqui na Bíblia. São Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, isto é somente quem tem o Espírito de Cristo. Isso é somente para quem tem o Espírito de Deus. Prestem bem atenção no que vamos ouvir. Em São João, capítulo 2, verso 17. Você viu aqui: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. São João 2,17 está escrito: e o mundo passa, e sua concupiscência, seus desejos, não é? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso quer dizer, não passa. Agora, quem faz a vontade de Deus? Há pessoas que se matam a si mesmas. Há pessoas que sacrificam-se a si mesmas de tal maneira procurando fazer a vontade de Deus. E elas nunca chegam lá. Elas nunca vão àquele teto. Enquanto uma Maria vai ali tão tenra ainda, de idade, e simples e humilde para o poço, um anjo vem e lhe fala: oh, salve agraciada, salve. E lhe dá aquela mensagem tão tremenda. Ela nem entendia o que era aquilo. Como eu posso ter filho sem conhecer varão? Não sou desses namorinhos de esquina. Eu não ando agarradinha por aí. Como posso ter filho? E não há esse propósito no meu coração. A sombra do Altíssimo te cobrirá,
Você não entende isto, viu, Maria? Você não entende. Mas a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você dará à luz um filho. O seu nome será Jesus, e ele se assentará no trono de Davi. E o seu reino será forte, e poderoso, e tremendo mesmo. Oh, cumpre em mim segundo a tua palavra. Somente isso que eu posso falar, porque eu não entendo, seu anjo. Eu não entendo nada disto. Cumpre em mim segundo a tua palavra. Àquela hora, Maria ficou à disposição da vontade de Deus. À disposição da vontade de Deus. A minha irmã foi operar e o médico estava perguntando para ela, o anestesista, parece que a senhora está bastante calma. Por quê? A senhora está bem calma, não está? Sim, perfeitamente. Eu confiei em Deus e confio em vocês também, afinal de contas. Quer dizer, vocês agora fazem de mim o que vocês quiserem. Eu vou ficar fora dos sentidos e vocês me cortam e eu não quero saber. Eu não entendo nada disso. Em outras palavras, né? Eu não entendo nada disso. Por que eu vou questionar? Se eu partir aqui dormindo eu fui, não é? Cumpre em mim a vossa vontade. Agora, aquilo ali, ela não esforçou para isso. Pelo contrário, pela vontade dela mesma, ela não iria aquilo. Ela não estaria ali. Pela sua vontade, você não estaria aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, João está afirmando justamente isto. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jesus entupiu a boca daqueles que chegaram, oh, tua mãe, teu pai, teus irmãos, essa gente aí, seus parentes estão atrás de você. Disse, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Quem faz a vontade? Quem faz a vontade? Quem provoca a vontade? É o Espírito Santo que provoca a vontade. Você sai aí procurando abacaxi, fora de tempo de abacaxi, porque você é doido por causa da sua esposa e ela vai ter uma criança e ela está gestante e você está louco para ver a carinha de um pequeno bebê logo. E você sai por aí tropeçando nos tocos aí, né? Tem que arranjar abacaxi. Mas por quê? Tem algo lá dentro dela que está provocando vontade de chupar abacaxi, ou de comer abacaxi, ou de comer isso ou aquilo. Tem algo lá dentro dela provocando aquela vontade. E o que é que está provocando esta vontade em você? De vir à casa de Deus, de não ficar em casa descansando quando você tenha todo o direito de estar a esta hora no seu leito, na sua casa. O que é que te deu vontade de vir à casa de Deus? Aleluia! E quem é que te deu vontade de se batizar em nome de Jesus Cristo? Quem é que inspirou, quem é que provocou esse desejo no seu coração de se vestir como uma santa e ter prazer nisso, não como um jugo por causa do pai, por causa da mãe, por causa do marido, mas ter prazer nisto? Quem é que provoca essa vontade? É o que está dentro de você, é o Espírito do profeta, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de profecia, é o Espírito da palavra. Oh, sim, isso que é verdade. Agora, em São João, capítulo 1, estou sempre implicado com isso aqui. Isso tem que chegar a uma conclusão um dia desse, né? Vai chegar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito no passado se fez. Sem ele, nada do que é feito no presente. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem ele, nada se fará no futuro. Mas uma coisa é certa, que ele diz o mesmo, sem vós, sem vocês, não será feito nada. Porque o que é um moço? Eu sei, um moço que já arrumou sua casinha, às vezes nem tem namorada. O que deveria ser feito primeiro, né? Já tem um barraco aí que seja humilde,
bem arrumadinho, comprou um lote lá para a estação e está pagando aquele lote e fez o seu barraco. E tem a sua casinha e tudo pronto, em ordem. E tem suas coisinhas e seus móveis simples. Está ali, e um fogãozinho ali, e outra coisa ali. O que falta? Está tudo pronto, a luz está ligada. O que falta? Falta uma companheira. Falta a noiva. Falta a esposa para tomar conta disso aqui agora. Então ele está incompleto. E só falta uma coisa. Jesus Cristo está incompleto sem você. Porque a noiva é o seu corpo. Você vê? Ele não vai julgar o mundo sem ela. Tudo que tem que ser feito agora é através do seu corpo. Porque isso é como uma coisa que vem e tem que ser através dos profetas. Isto veio e tem que ser através dele pessoalmente, se encarnando. Isto veio, continuou adiante tendo que ser através dos apóstolos. Isto veio adiante através dos mensageiros das eras. E isto veio adiante chegando no profeta. Agora de novo, em Elias. Isso tinha que ser sobre ele. E agora? Isso parou ali? Se um dia isto esteve sobre a igreja, agora está novamente sobre a igreja. Isso está agora sobre, foi um homem ungido, agora é um povo ungido. E ele não é sem ela, e ela não é sem ele. Ela é ele é ela. E por isso o céu e a terra passam. Tudo vai passar. Tudo será queimado. Mas ela não será. Ela não será. Isso aqui está coçando para entregar mais alguma coisa, mas eu tenho que segurar para a hora certa. Vamos chegar à conclusão final. Muito bom. Os profetas eram movidos pelo Espírito Santo, por Deus. Quando o Espírito Santo os movia, eles se moviam. Quando o Espírito Santo nos movia, eles ficavam quietos. E isto veio através das eras. E eles falaram e escreveram coisas que eles mesmos não entenderam. Agora você chega a esta conclusão. A mulher dá à luz sem entender. E você vai entender isso aqui. Que se eles compreendessem aquilo, eles não diriam. Porque aquilo viria para uma razão, para o entendimento. E aquilo seria uma loucura. Como, por exemplo, uma virgem conceber e dar à luz um filho. Então eles não diriam se dependesse do entendimento. Esta palavra falada que nós aguardamos, irmãos, não será por este canal. O amor de Deus, que é a pedra de coroa, excede todo entendimento. Isso é fora de toda razão. Agora, os simples, muitas pessoas já alegaram, essa gente é simples. Essa gente é gente menos esclarecida. Os simples, quanto mais simples, menos perigo tem do entendimento entrar como trave no meio. É difícil um rico para entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. E Tiago disse que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. O Branham falando do irmão Sid Jackson e sua esposa, irmãos, aquilo é esquisito até. Como o irmão Branham soltou uma coisa daquela. Falando na África do Sul, ele diz assim, eu tenho muitos amigos, mas o irmão Sid Jackson, ele diz assim, ele é especial para mim. Ele diz assim, você diz, irmão Branham, é porque ele é caçador? Ele diz, não, eu tenho outros amigos lá também que são caçadores. E são boas pessoas. Mas aqui há um segredo. Há um segredo. Eu vi nele. E há um segredo nisto. Há um segredo nisto e eu não posso falar tudo o que eu sei. Então ele deixou todo mundo perplexo. E com tantos amigos na África do Sul, e tantos irmãos, e obreiros e tudo, e caçadores, ele fazia menção daquele homem e daquele casal, incluindo sua esposa. E ele disse, há um segredo aqui. E eu não posso falar. Por isso Jesus disse, sede simples como a pomba, prudente como a serpente. Porque Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Agora, essa pobreza não é só de dinheiro, não. E aquele que viva como se não fosse.
Paulo ensina assim. Porque esse é o tempo em que o entendimento humano tem tomado conta da terra. E se você não entender o mundo, as coisas como o mundo entende, você se torna um pássaro raro. Você é uma pessoa rara dentro de sua casa. Você é uma pessoa rara no seu emprego. Você é uma pessoa rara no comércio, no trabalho, onde quer que seja. Você é rara, é raro. É uma pessoa estranha. Não que você se faça estranho. Não que você seja um pássaro raro por presunção, petulância, arrogância, por espírito religioso. Mas aquele que está dentro de você é quem te faz diferente. Ele te fez diferente em olhar as coisas, em falar, em pensar, no agir. Todas as suas maneiras são honestas, são corretas, são verdadeiras. Então isso é que tem feito a palavra. E esta noiva chega a ser a palavra. Nada do que vai ser feito é sem ela. Tudo que Deus tem para fazer nesta terra aqui, antes de levar a sua noiva, é através de você. É através da igreja eleita, da igreja noiva. Então isso nos responsabiliza. Isso leva cada um, no seu posto de dever, ser zeloso. Cuidar daquilo com denodo, com sinceridade, com honestidade, no espírito, na alma e no corpo. Isso é que faz, então, agora, você entendeu, você não tem que fazer coisas que Deus não te chamou para fazer aquilo. A quem mais é dado, mais é exigido. Você não tem que sair por aí levantando paredes e construindo, mas o pedreiro vai fazer aquilo. O eletricista faz a instalação de eletricista. E assim por diante, cada um faz o que lhe compete. A senhora sabe o que foi lhe dado por Deus? E cada um sabe. E é de onde você vai ser arrebatado. É do seu posto de dever. Mas tem uma coisa. É preciso acabar essa coisa de que Deus não agirá através de você. Que Deus não se moverá através de você. Deus te moverá na hora certa para todos os fins. Ele não tem que te mover para varrer a casa. Que tal uma mulher, uma empregada, uma dona de casa esperar ser movida para poder tirar o lixo dentro de casa? Quando houveres feito tudo o que vos foi ordenado fazer, então ainda vai virar um para o outro e dizer: somos servos negligentes e infiéis porque só temos feito aquilo que ele nos mandou. Mas essa negligência e essa infidelidade se refere justamente em não se encher do Espírito Santo para ser movido pelo Espírito Santo, para ir além daquilo que é obrigação. Então ter passos extras na vida espiritual, ter assim diz o Senhor, ter experiências de ser movido fora daquilo que é sua obrigação natural. Está muito bem que você fique nisso toda a vida, até que seja movida de uma maneira real. Mas se a nossa negligência é que está causando isto, então nós vamos ficar enquadrados naquela escritura, como servos negligentes e infiéis, porque só temos procurado fazer aquilo, e eu só procuro pregar. É pregar aqui. Então está bem, eu dei uma grande mensagem, os irmãos gritaram muito, os irmãos deram aleluia, e os irmãos choraram, e os irmãos isto, e os irmãos aquilo, outro. Foi muito bom, a igreja voltou abençoada. Estava muito bem. É o que eu posso fazer de mim mesmo. Mas tem uma coisa, Deus está esperando. Não somos nós mais quem estamos esperando. É Deus quem está esperando. Deus está esperando. E quando vier aquela mensagem do medo, vocês estão lembrados? Vocês vão guardando. Do medo, uma pergunta assim, melhor seria isso. Está você com medo? Então o medo está aí. Você vai ver aquela água no tornozelo, aquela água nos joelhos, aquela água na cintura, aquela água no pescoço. E depois então você tem que nadar ou então tem que voltar para a rasura. Então você tem que voltar para a rasura. E quem é santo vai se santificar mais. E vai se encher mais. E quem tem ser-lhe dado mais. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Volta para a praia. Volta para a televisão, para o cinema.
Volta para as modas. Volta para o mundo. Volta para o vômito que você vomitou outro dia. Volta para a lama da qual você saiu outro dia. Para cumprir o que São Pedro disse, a porca lavada voltou a lamaçal, o cão voltou ao seu próprio vômito. Vomitou ali televisão, vomitou moda, vomitou tudo ali, jogou tudo fora de si, mas depois vai e busca aquilo. Isso é mais nojento do que tudo. Isso é pior do que aqueles que nunca vomitaram. Você pensa bem o que é a Escritura, o que é a Bíblia, revelada a essas alturas? Uma pessoa vomitando coisas já fermentadas ali, depois volta e apanha aquilo e joga no estômago de novo? Que saúde vai ser esta? Hein, minhas filhas? Meus filhos? O céu passará, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Essa noiva não passará. Aqueles que fazem a vontade de Deus não passarão. Aleluia. Glória a Deus. O mundo passa. O mundo volta. O mundo está voltando também. O mundo está voltando para o vômito. As denominações vomitaram. Os pentecostais vomitaram as denominações. As denominações tinham vomitado a Igreja Católica. E assim por diante. Foi voltando e foi voltando. Os pentecostais voltaram e comeram as denominações de novo que eles tinham vomitado. Então daqui a pouco o cão voltou ao vômito. A porca lavada voltou ao lamaçal. Mas essa noiva prosseguiu. Foi. Oh, Senhor Deus. Oh, Pai amado. Oh, Deus. Que nos distancia do mundo é Cristo. Oh, Deus. O que nos distancia do mundo é Jesus Cristo, é a palavra. Mantenha-te distante do mundo, irmão. Mantenha-te distante do mundo, irmão. E o que te mantém distante é a palavra. É Jesus que faz a distância. É a palavra que faz a distância. É a mensagem que faz a distância. Que faz a diferença. Que faz a separação. Oh, aleluia. Aleluia.